Você está preparado? Então senta, caneta, papel e vamos para o primeiro episódio. Quero te dizer que não vai dar tempo de levantar da cadeira. Você vai se conectar com saúde e com vida. Setembro é tempo de florescer. Vamos lá? Olá, eu sou Daniel Cardoso. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um assunto de extrema importância. Nós vamos falar sobre depressão. Você já tem me conhecido em alguns vídeos, nos canais e redes sociais. Sou empreendedor, sou o empresário responsável pela AEV Educação, uma escola de empreendedorismo voltada para o reino de Deus. Nós falamos sobre empreendedorismo e espiritualidade. E esse assunto é um assunto tão sério que nós, como escola, resolvemos tratá-lo nesse dia. Então, espero que você seja abençoado, que você aprenda e receba ferramentas para vencer na sua vida. Estou com a Aline aqui hoje e ela é, para mim, uma especialista sobre esse assunto, fora outras coisas. Tem toda a minha admiração como profissional, é um expoente nesse assunto. E quando resolvemos fazer isso, não tinha ninguém melhor para estar aqui, para falar com propriedade do que a Aline. E eu vou deixar a Aline falar por si só, se apresentar, para que possamos seguir. É uma honra estar aqui, né? Para falarmos de vida. Nós estamos aqui por você e para você. A gente para as nossas agendas porque Daniel nos faz uma grande convocação para refletirmos, para auxiliarmos, para darmos as mãos aqui, no momento crucial. No momento em que a gente está exatamente no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é mês de conscientização. Conscientização dos altíssimos índices de suicídio. Porque por trás de um suicídio, muitas causas levam ao cometimento de um mal tão grave e que traz uma grande desolação. Eu sou a Aline Duarte, eu estou há 20 anos como psicóloga, eu sou neuropsicóloga e ao longo desses 20 anos a gente vem atendendo na clínica famílias e a gente trabalha tanto no setor público quanto no privado e depressão não bate na porta apenas de alguns. A depressão não escolhe, Daniel, qual é a classe social, infelizmente. Nem religião, não escolhe a religião, não escolhe a classe social. Ela está batendo muito fortemente numa faixa etária entre 19 e 35 anos. Mas a gente também tem dados que lá, quando esses números alcançam a idade mais velha, os números dobram de suicídio. Então é um tema relevante para todo mundo. Todo mundo que é pai, que é mãe, que é empreendedor. E aqui o foco específico a gente quer dar com um olhar muito cuidadoso para quem é empreendedor. Que normalmente não se olha, que normalmente acha que não tem importância, coloca num lugar secundário. E muitas famílias estão perdendo pais. Tem sofrido, né? Sofrido. Com isso. Empresários ocupados, uma vida muito corrida, difícil, família relegada, saúde relegada. E quando acorda, alguma coisa não está bem no seu emocional e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vem com a gente, porque a gente vai aprender, a gente vai conhecer, a gente vai trocar, a gente vai trazer números, mas a gente também vai trazer possibilidades, a gente também vai trazer fatores protetivos, a gente vai trazer sinais de alerta, a gente vai chamar a atenção e é tempo da gente se avaliar. A gente está de mãos dadas, com você e por você. E eu não poderia começar sem agradecer a você. Dizer que você está promovendo vida. Amém. Você está levando vida, você está levando o reino. Para todas as casas, para todas as pessoas, para cada um que vai ouvir. Amém. Neste dia, ou nesta noite, eu não sei que horas você está nos vendo. E para isso eu quero trazer o símbolo da vida para você. E eu não trouxe ele propositalmente dentro de uma caixa. Eu trouxe de uma mão para passar para uma outra mão, literalmente. Esse é o símbolo do Setembro Amarelo. E eu quero passar às suas mãos o PIN da vida. Deixa eu mostrar o PIN da vida. É isso aqui. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre depressão, mas não em um viés de derrota, mas num viés de vitória. Porque eu creio que Deus vai dar a você que está nos assistindo ferramentas
para sair desse buraco que você entrou. E existem possibilidades e existe uma saída, né, Aline? Perfeito. Tem tratamento e tem saída. Amém. Ó, tá aqui o PIN. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é para a gente poder primeiro entender todo esse problema na sua visão, Aline, né? E depois o Daniel também traz a visão dele como empresário. Por que você acredita que os índices de depressão, desse sentimento de tristeza aumentou logo após a pandemia? Tudo mudou com a pandemia, né? Nós não somos mais os mesmos, né? Verdade. Se eu perguntar, se eu for aprofundar aqui, perguntar, a gente entrar num assunto mais profundo, eu tenho absoluta certeza que Daniel é um Daniel antes, É outro, um empresário antes da pandemia, um E pai as antes. empresas, né, não As são as empresas não mesmas. são as mesmas. Os funcionários, a relação empresa-funcionário modificou muito. Eu, na área de tecnologia, você tem muitos funcionários que trabalham em home office. Mudou tudo depois da pandemia. Mudou tudo. Então realmente. muda também os comportamentos, né? Tudo muda os comportamentos. Nós nunca vivemos o que nós vivemos naquele período. Nós não somos, especialmente nós que temos uma cultura, nós somos brasileiros, e a nossa cultura é muito sinestésica, a gente é do toque, a gente é do abraço, a gente é do olho no olho, diferente de outras culturas que são mais afastadas, mais distantes. Então a nossa cultura tropical é muito sinestésica, é muito de contato. E ela foi muito afetada, Ela né, foi na muito pandemia. afetada. Veja que a pandemia trouxe o medo do outro. A pandemia trouxe aquela coisa de eu não posso ficar perto dela porque eu não sei se ela está doente ou não. Então eu vejo até hoje reflexos disso, né? Por exemplo, na academia, eu estava na academia essa semana e tem uma senhora na academia que onde você toca, ela vem. Se você chegar na academia, você vai pensar que ela é a zeladora da academia, mas não é. É porque onde alguém toca, ela vem com um paninho limpa e para poder usar. Então, assim, aquele medo, e eu conheço essa senhora desde o início da pandemia, aquele medo começou na pandemia e até hoje anda com ela. Você acredita nisso? Se alguém tocar perto dela, ela passa um pano com álcool aqui. Então, o medo do outro aflorou na pandemia. Isso. Né? E trouxe essa distância entre as pessoas. Aí vamos pensar, olha o exemplo que ele está trazendo. Uma senhora que ele conheceu antes e conheceu depois. Essa senhora provavelmente lá atrás não tinha esse comportamento. Não. E foi adquirido. E da mesma medida, outros transtornos vieram junto com a pandemia. Quais são os desdobramentos desse isolamento social? Nós somos seres sociais. Social traz saúde mental, social. Um dos fatores de risco, por exemplo, para a depressão, Daniel, é o social. Eu preciso de rede social, eu preciso ter amigos, eu preciso ter pessoas ao meu lado, porque isso traz reverberação na nossa saúde mental. Então, o que foi que a pandemia fez com a gente? Nos isolou. Me isolou dos meus amigos, me isolou dos meus familiares. Eu comecei a ficar muito restrito em núcleos. Eu fiquei muito fechado, isso traz comprometimento cerebral. Isso traz comprometimento para neurotransmissores. Isso traz inflamações. Então, uma pessoa que não tinha um comportamento desse, hoje desenvolve. Então, quantos transtornos mentais foram advindos da pandemia? E aí a gente tem depressão, a gente tem transtorno obsessivo-compulsivo. Ele está trazendo traços de uma pessoa que provavelmente pode ter desenvolvido um transtorno obsessivo-compulsivo, que é a repetição daquele padrão. Aquele cérebro se acostumou porque ficou preso lá atrás. Então, a pandemia muda a forma como a gente se alimenta, como a gente fala, como a gente se comporta. E, às vezes, esses transtornos que foram desenvolvidos não foram tratados. E aí, o que está o risco para uma depressão? Entende? O isolamento, né, Aline? As pessoas começaram a viver mais sós. Aí vem a Bíblia dizendo, né? Não é bom que o homem esteja só. Isso. Nós sempre levamos esse versículo para o lado de marido e mulher, né? Um relacionamento matrimonial, mas eu gosto de firmar os absolutos que a palavra diz. O que Deus está dizendo é, não é bom que este Adão que eu criei não tenha alguém da sua mesma espécie para se relacionar. Perfeito. Então, o isolamento ou a solidão é um problema sério, que muitas vezes você entrou aí e não sabe como sair hoje.
E esse é o tema depressão, né? Isso. Se você for olhar a palavra depressão, ela tem esse sentido, é um buraco. É um buraco. Você já viu quando você passa tem até memes sobre isso, né? Você passa numa estrada assim e tem uma placa assim, cuidado, depressão na pista. Aí tem um meme de uma pessoa triste assim na pista. Não é isso, é porque tem buraco na pista, tem um buraco na pista. No mar, você muitas vezes vai entrar no mar e você tem uma placa também, cuidado, depressão nessa praia, alguma coisa assim, eu não lembro literalmente como está escrito. O que significa? Existe uma vala, um buraco dentro daquela praia ou daquele braço de mar. Então, o que é a depressão, se não algo que se deformou durante o processo, por algum motivo, foi achatado, esse é o significado da palavra, quem me conhece sabe que eu gosto de palavras, né? Depressão, para fora, premere, espremer, apertar. Então é algo que foi apertado de tal forma que virou um buraco, né? Então tem gente em buracos na vida agora que precisa sair. E a nossa meta aqui hoje é tirar a gente daí. É que você saia desse lugar. E a expressão de quem está vivendo isso é exatamente essa. Exatamente, é literal como você traz. É estar espremido, é estar aqui, é afundado. Isso. Quando ele traz o exemplo da praia, é fantástico. Porque eis que de repente você está aqui e aí você recebe. Sua perna perde força, você perde a estabilidade. Você perde chão. Perde chão. Então, as relações, os relatos são exatamente nesse sentido. Perdi o chão. Isso. É isso aqui. Ele desceu, literalmente. Ele sai da planifictônia. Vocês falaram, né, sobre essa questão do isolamento durante a pandemia, mudou tudo, realmente mudou completamente tudo. E já que a gente está entendendo aqui mais um pouco profundo sobre essa estatística, o que é realmente isso, eu queria perguntar quais são os sinais de alerta que uma pessoa pode observar em si mesmo ou no próximo que ela está chegando nesse limite. Ela está tendo um índice de começar ali a entrar num quadro depressivo, de tristeza, ou chegando ali no seu limite, assim, no máximo. Porque algumas estatísticas aqui que me deram aqui do Brasil é que as pessoas aumentaram 85% dos seus quadros de ansiedade, 37% de burnout, ataque de pânico aumentou em 22% e depressão aumentou mais de 400% desde a pandemia. Então, como a pessoa consegue identificar nela ou em alguém próximo para poder ajudar outra pessoa a prevenir ou a prevenir a si mesma? Feliz a pergunta. Doutora Eu posso trazer alguns números para a gente pensar, Por porque a gente está favor. falando com um público diverso, mas o nosso foco é o empresarial. Então, eu queria trazer esses dados, porque esses dados, olha os dados, eu vou ser literal. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, traz que no mundo nós estamos, Daniel, com 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas está vivendo algum transtorno mental. Nossa, é muita gente, hein? Ok? Vamos lá, eu quero trazer os dados reais. Aí vamos para depressão. Transtorno mental, depressão, 280 milhões de pessoas. É mais do que a população do Brasil. É mais do que a população do Brasil. Vivendo em depressão. Agora, vamos lá? Quero afunilar um pouquinho mais. 700 mil pessoas tiram a própria vida. Pouco ou muito? Aí a gente vai para o Brasil. 14 mil suicídios anuais. 14 mil. E isso é para dizer que nós precisamos sair dessa estatística e que nós podemos sair dessa estatística. A depressão, ela não tem um fator exclusivo, ela é multifatorial. Ela tem várias facetas. Ninguém deprime da noite para o dia, ninguém dorme muito feliz, animado, e de repente amanhece com depressão. Existem sinais, existem sintomas. Os números são altos. Mas será que eu estou enxergando quem está do meu lado, me dando algum sinal? Às vezes a pessoa está aqui, dorme, acorda. Às vezes eu estou com o meu liderado todos os dias, eu dou bom dia, eu dou boa tarde, ele está me dando sinais. Às vezes eu estou com o meu colega de trabalho aqui e eu não consigo identificar quais são os sinais. E ele está pedindo socorro. As pessoas pedem socorro. E eu queria trazer que esses números revelam um pouquinho do nível de sofrimento que a gente tem. 14 mil suicídios.
14 mil pessoas tiram as suas vidas. As pessoas não tiram as suas vidas porque elas não têm fé. As pessoas não tiram as suas vidas porque elas não têm Deus. As pessoas não tiram as suas vidas porque elas são frágeis, especialmente empresários. Não. As pessoas tiram as suas vidas porque elas estão em extrema angústia, em demasiado sofrimento. Elas se sentem encurraladas, elas não veem mais saída. Mas até que ela chegue nesse ponto, ela faz um caminho, e aqui está a nossa grande chave, e é isso que a gente quer falar com você que está do lado de lá. Existe um lugar que você pode chamar de seu. Existem caminhos e possibilidades que você pode fazer para buscar ajuda. E esse símbolo do pin do amarelo, ele diz respeito, por que é um laço? Já vou trazer isso aqui para você pensar. Por que foi criado este lacinho? Porque lá em 94, um jovem Daniel chamado Mike, que só tinha 17 anos, que amava Mustang, ele tinha um Mustang 68 amarelo, ele adorava mexer com mecânica. Mike era um menino feliz, amoroso, cordial, aquela pessoa que todo mundo gostava, muito um filho maravilhoso para os pais. Ninguém percebeu que Mike estava em sofrimento. E aos 17 ele tira a vida dele. E aí os colegas e os amigos e os professores e os pais e todas as pessoas que conheciam aquele jovem disseram assim, onde nós estávamos que nós não vimos os gritos de socorro desse jovem? E naquele dia, no dia do enterro daquele jovem, isso aconteceu nos Estados Unidos, eles resolveram fazer vários cartõezinhos amarelos e levaram vários lacinhos amarelos, em alusão ao carro que ele gostava, a cor do carro que ele usava. E aí, a partir daquele momento, eles começaram a difundir a ideia que se você precisasse de ajuda, você colocasse, você escrevesse. Você não era frágil porque você estava escrevendo, eu preciso de ajuda. Eu estou sentindo, eu estou mal, eu não estou bem. Me dê uma... É pedido de socorro. E todo mundo pode, qualquer pessoa pode passar por isso. Eu volto a dizer, a gente não escolhe, a depressão não escolhe em que porta ela vai bater. Pode ser um jovem. A gente tem dados muito de pessoas muito novas, sim, Daniel. Sim. Hoje, inclusive depois da pandemia, a gente tem um índice absurdo de muitos adolescentes que começam muitas vezes por automutilação, se cortando, mas... Vamos voltar aqui? Às vezes você é um homem, às vezes você está na meia-idade, às vezes você já chegou na prosperidade, você tem uma reputação, você tem um status social e você não se permite dizer eu preciso de ajuda. E você não se permite dizer assim, deixa eu marcar, eu preciso marcar um café com o Daniel porque eu preciso escutar. E tá tudo bem, isso não te deixa menos homem, isso não te deixa menos líder, pelo contrário, isso te fortalece, isso te deixa mais forte. Você tem que ter para quem se fragilizar, né? Porque nós estamos falando de algo muito sério, né? A gente está falando de um evento que mudou o mundo, sim, que é a pandemia, que distanciou as pessoas e nós estamos num processo de aproximação de novo. Sim. Isso significa que os relacionamentos se tornaram muito mais superficiais do que antes. Sim. E isso é um problema. Porque se você tem relacionamentos superficiais, vai ficar cada vez mais difícil ler as pessoas ao seu redor e ser lido por elas, porque elas não te conhecem de fato. Então nós temos um problema sério aqui, né? Seríssimo. Você vem de pessoas que não se fragilizam, isso que você falou é muito importante, isso é o princípio do discipulado bíblico, né? O discipulado bíblico é um matetês, um aluno ser moldado por um mestre, por um rabino, um rabi. Esse é o princípio do discipulado. E o que é ser moldado, se não se fragilizar, ser maleável na mão de alguém? Então, é muito importante entender isso, né? O cristianismo traz isso claramente. Eu preciso ter com quem ter conversas profundas. E nós vivemos num tempo de conversas rasas, de pessoas que, inclusive dentro das igrejas, dentro das empresas, não saem da superfície. Vai até a página 1. Verdade. Página 2... O cara já põe a mão aqui e fala, não, aqui você não passa. Mas alguém passa aí. É por isso que você está acastelado. Aí a Bíblia fala de sofisma, né? Você começou falando uma coisa muito, muito importante. São questões mentais. E não acontece da noite para o dia. Ninguém decide ficar deprimido. Ninguém decide se suicidar. Isso é uma construção.
Isso é um tijolo que é um sofisma, senão um tijolo que vai engessando você na sua mentalidade. Então você começa a perder numa área, começa a perder na outra área. Quando você vê, você está enrijecido, você está preso em uma construção mental que você deixou acontecer dentro de você. Se eu estiver falando besteira, doutora, você me corrija. Certíssimo. Mas pegando o que você está falando, é como eu vejo. Né? Certíssimo. É uma construção. Por isso que o mote é: precisou, pede ajuda. Você está ouvindo um homem dizer assim: se fragiliza. A gente precisa e pode ser vulnerável. Se fragiliza. O maior homem para a gente foi Jesus. Nosso mestre, nosso mentor maior é o Senhor Jesus. Aí Jesus teve medo, chorou. Jesus chorou. Não, Jesus teve solidão. Solidão. Ele tinha os 12. Ele tinha a multidão. Sim. Ele tinha aqueles para quem ele apareceu quando ele ressuscita. Ele tinha os 12. Dos 12 ele tinha 3. Dos 3 ele tinha um. Aquele que reclinava a cabeça sobre o seu peito. Verdade. E como é que você vive a vida sem ter ninguém, sem né? ter ninguém. Jesus, que era Jesus, tinha os seus. Como é que a gente passa pela vida com relacionamentos rasos? E para o empresário, hoje em dia, é muito mais difícil para ele ter que demonstrar fraqueza, já que ele é líder de pessoas e ele é colocado em uma posição ali onde ele não pode fraquejar. Ele não pode fraquejar para a sua família, ele não pode fraquejar para a sua empresa. Então, muitas das vezes, acredito que um empresário tem esse peso de que a dor dele tem que ser invisível. E na sua concepção, Daniel, e logo depois, Aline, você que é empresário, você já passou por momentos assim? E se sim, como é que foi para você ter que lidar com isso e ter que muitas das vezes ali lidar também com esse sentimento de que eu não posso demonstrar fraqueza nem pedir ajuda, porque se eu peço ajuda, isso significa que eu não sou forte. Isso passa um pouco pelo que eu falei há pouco, né? O nosso molde é Jesus, como a doutora Aline falou, e nós precisamos ter a quem recorrer, a quem prestar contas. Isso é importante, ter a quem prestar contas, a quem se abrir. Eu costumo dizer, você tem que ter pessoas com ferramentas para você. O que é isso? Imagina que você é um robô com uma central no peito e você precisa de reparo ou de uma sintonia fina, alguém que ajuste algo em você. Quem é essa pessoa que puxa uma ferramenta e mexe no seu coração? Tudo precisa de reparo. Essa cadeira precisa de reparo, esse computador precisa de reparo. Tudo na vida precisa de reparo. Então, quem somos nós para dizer eu não preciso de ninguém? Você não precisa de ninguém, então vai para uma ilha deserta e fica lá para ver se você consegue empreender, fazer alguma coisa. Você não consegue. Não vai valer nada o que você faz. O dom que Deus colocou em você está em função do outro. Veja bem, eu como empresário, o que eu faço não tem valor nenhum se ninguém compra o que eu faço, né? Então, o que eu faço é pensando no outro. Então, um empresário que lidera, ele precisa saber se fragilizar. E eu explico. Em que sentido? Primeiro, você não é o Superman. Você não é o Superman. Você não aguenta tudo. Você não tem mais horas do que as outras pessoas. Você não tem todos os potenciais do mundo. Por isso você tem funcionários, né? Porque tem gente na sua empresa melhor do que você em algo. E se isso não for verdade para você, você está fazendo alguma coisa errada. Eu procuro me cercar dos melhores. Deixa eu explicar. Eu procuro me cercar de pessoas melhores do que eu. Não me cerco de pessoas para dar show, para dizer, olha como eu sou bom e tem 5, 10 pessoas para aplaudir. Não. Eu me cerco de pessoas a quem eu possa recorrer em questões específicas que eu não daria conta de fazer. Por exemplo, eu tenho um bom jurídico, um bom comercial, eu tenho bons técnicos, né? Aqui nós estamos fazendo, né, uma filmagem, nós temos uma equipe aqui de gente que faz o que eu não saberia fazer. Então, eu já parto do pressuposto que eu preciso de alguém mais forte do que eu em algo. E na vida, você vai precisar disso. Primeiro, seu cônjuge, né? Essa história, né, que a gente ouve muito no meio empresarial.
Não, faz o que você tem que fazer, não deixa a sua esposa saber de nada. Eu ouço isso todos os dias. Todos os dias. Alguém falando, pois eu digo a você que a minha esposa é minha confidente, minha esposa é minha parceira, minha esposa é minha sócia da vida. Então é a primeira pessoa que eu procuro para abrir o meu coração a respeito de todas as coisas. Agora, nem tudo a Flávia vai saber resolver, porque, por exemplo, existem assuntos de homem. Eu preciso ter alguém, lembra da ferramenta? Eu preciso ter alguém onde eu abro o peito e falo, cara, tem alguma coisa errada aqui. E aquele cara vai e faz assim, ó. Eu tenho um amigo, por acaso é pastor, mas não é por ser pastor que ele tem as ferramentas. Ele tem as ferramentas porque ele é alguém que me discerne como ninguém, que me lê, Aline, que me lê. Sabe aquela pessoa, aí ele funciona para mim como um especialista. Ele é especialista em quem? Em mim. Perfeito. Ele me conhece. Então ele olha assim e fala, você não está bem. Tem uma coisa errada com você. Né? Aí, o que você faz? Realmente, vem aqui, ele pega uma chave de fenda e faz assim. E quantas conversas com ele, com esse amigo querido, que ele vai saber quem é, ao ver, quantas conversas, uma mera 5 minutos de conversa, é exatamente isso, é como se ele girasse uma chave de fenda e eu falo, puxa vida, resolvi algo na minha cabeça. Lembra do que eu falei, os sofismas? É como se ele batesse uma pedra caísse, um tijolo que estava sendo construído na minha mente caísse. Então nós precisamos de pessoas assim, que vão nos fortalecer no momento em que nós estivermos fracos. Porque existem depressões na estrada, né? Isso. Existe o dia que raia e brilha, mas existe a noite sombria. Isso. Então, naquele momento, eu preciso de alguém que me ajude. Eu não posso passar só pelo vale da sombra da morte. Lembra do que Davi falava? Tu estás comigo. Não viva nenhum momento da sua vida só. Procure apoio em todos os momentos. Então, como empresário, eu preciso me cercar de melhores do que eu dentro e me cercar de parceiros de negócio que vão me sustentar na caminhada. E ter parceiros espirituais. Parceiros que me conhecem na transcendência, que vêm além da margem, né? Da marginalidade. Porque tem gente que, lembra do que eu falei? Relacionamentos superficiais. Eu estou rindo, ele está rindo. Mas se você precisa de gente que você está rindo, ele fala, você não está bem. Isso. Né, doutora? Isso. Mas você fala algo muito importante. Você se deixa ler. Sim. Você diz, eu tenho um amigo que me lê, mas você se permite ser lido. É verdade. Então, para mim, aqui existe existe uma consonância com tudo que você fala e com o que a ciência traz como resposta. Porque quando você fala dessa superficialidade, Bauman vem falando há algum tempo sobre a liquidez nas relações. Eles chamam de relacionamentos líquidos. E aí, com a pandemia, a sua pergunta foi feliz, isso piora, porque os relacionamentos estão ainda mais superficiais. A pandemia teve esse reflexo da pandemia. Mas eu preciso conscientemente, porque ele deixa ser lido pelo amigo, pelo pastor, pelo especialista, porque ele se permite ser vulnerável. E quando você vai para a vulnerabilidade, é aqui que a cura se estabelece. E aqui é o que eu já quero trazer como resposta o que você pergunta. Então, o que ele faz já é resposta para você que está aí sentado. Ele está dizendo, eu me permito ser vulnerável, eu me permito ser lido. Então, ele não precisa de máscara. A gente está vivendo numa sociedade de máscara, de superficialidade, de relacionamentos líquidos. Líquido não segura em mão. Eu preciso de um amigo para pegar na mão, eu preciso de um amigo a quem possa dar a mão. Seja você mulher, seja você homem. Ele diz assim, eu me debruço sobre os ombros da minha esposa, eu tenho uma confidente. Aí eu vou te dar 2 respostas. Então, olha quantas respostas ele está dando para a pergunta que ele está te entregando, inclusive, ferramentas para você que está do lado de lá. Aí o que é que a ciência diz? Você diz assim, quais são os sinais que a pessoa dá e mostrando que ela está adoecido, acometido, e talvez ela nem saiba. Eu vou ser literal também. A gente tem sinais emocionais, a gente tem sinais cognitivos, a gente tem sinais físicos, sim, comportamentais e eu vou dizer espirituais, né? A ciência traz os 4 pilares. E eu quero dizer que o espiritual, ele anda muito em sintonia com isso aqui.
né? Quais são os sinais emocionais que mostram que uma pessoa está, por exemplo, para a gente ficar lá já em alerta? Porque onde eu não chego, você chega. Onde eu não chego, o Daniel chega. Então, Daniel pode fazer essa leitura. Você pode fazer essa leitura onde você estiver, né? E se a pessoa permite ser acessado também, porque eu preciso que o outro permita ser acessado. É isso que ele falou. Eu deixo, ele se deixa ser lido. Então, quais são os comportamentos emocionais? Quais são os principais? O que chama a atenção? Tristeza persistente. Então, uma coisa é eu acordar num dia mais cinzento. Todo mundo tem dias tristes. Não é todo dia que você vai acordar feliz, alegre, saltitante, está tudo bem. Mas eu preciso me questionar, por que hoje eu não estou bem? Eu não posso deixar o segundo dia aparecer, o terceiro dia acontecer e achar que isso é natural. Um dia eu posso estar mais irritada. Nós somos seres, nós temos células, nós temos neurotransmissores, nós temos mitocôndrias. É uma grande engenharia esse corpo. E esse corpo, ele tem reflexo do que eu como, do que eu penso, do que eu sinto, de com quem eu me relaciono. Tudo isso vai reverberar no nosso estado de humor. Mas se eu persisto nessa tristeza, 2 semanas, 3 semanas, eu continuo triste. Desesperança, vazio, culpa, são sinais emocionais que eu estou dando. Então eu preciso agora é com você, vamos refletir. Isso tem acontecido na minha vida, eu tenho estado triste de forma persistente, a tristeza tem tomado, eu tenho me sentido vazio, eu tenho me sentido solitária, sozinho. Como é que estão as minhas emoções? Cognitivo. Sabe quando as pessoas ficam naqueles pensamentos ruminativos? Pensamentos que a gente chama na ciência de intrusivos. Eu não domino. Pensamentos intrusivos. Esses pensamentos intrusivos, negativos, de culpa, de medo, de agressividade, de não vai dar certo, baixa a tua frequência celular, baixa a tua frequência em hertz, baixa, diminui produção de boa substância no seu corpo. Nós somos corpo, mente, nós somos físico, mas nós somos também seres espirituais. Então a gente é um conjunto. Meu corpo, a Bíblia diz que a gente é templo do Espírito Santo. Sim. Então, se o meu templo está sujo, a minha emoção também fica ruim. E se a minha emoção está ruim, o meu espírito se abate. Por que está abatido a minha alma, dizia Davi. Né? Mas quando Davi estava dizendo isso, Davi estava num quadro, Daniel, lá no Salmo 38, quando a gente olha, Davi estava literalmente num quadro depressivo. Sim. O corpo doía. Davi dizia assim, meu corpo arde em febre. Tudo dói. Davi faz um panorama de um quadro de fibromialgia clássico, com uma depressão. Davi estava deprimido, o espírito estava abatido, o corpo estava sofrendo, ele estava em febre, ele estava com dores pelo corpo todo, ele dizia assim, tudo dói em mim. E às vezes está tudo doendo dentro de você. E o que você faz com tanta dor? E o que você faz com o vazio? E o que você faz com aquilo que você não sabe o que fazer? Físico. Eu tenho alteração de sono. Então não é normal uma pessoa ter insônia todos os dias. Durante a noite você precisa dormir, você precisa ter sono reparador, no mínimo 8 horas de sono. Enquanto você dorme, toda a sua máquina está sendo reconfigurada, toda a sua máquina está sendo alterada. Deus está renovando, a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas todos os dias. Então enquanto você dorme, por que o sono? Porque enquanto você está dormindo, o sono é reparador. Você está sendo trocado, sua máquina está sendo toda trocada, seu fígado está metabolizando, seus rins estão liberando as toxinas que você adquiriu ao longo do dia, ou você fazendo uma higiene de mente, seus neurônios estão sendo trocados e Deus está dando novos milhões de neurônios. Olha que coisa mais linda. Isso tem tudo a ver com depressão. Então, se eu não durmo, eu amanheço mais irritado, eu amanheço fadigado, porque o meu fígado não metabolizou. Meu rim não liberou toxina. Meus neurônios foram interrompidos. A melatonina que eu precisava não foi liberada. Gente, olha essa máquina começando a machucar. Aí se você faz isso, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, mas eu não durmo. Isso já compromete a tua saúde mental. Isso é um precursor, isso pode ser um fator desencadeador. Não é só isso. Olha o conjunto emocional, físico, cognitivo, dificuldade, pessoas que têm dificuldade de decidir, Daniel. Sim. Decisão é uma coisa séria. Decisão é uma coisa que você tem que fazer todos os dias, não é verdade? O líder precisa fazer, o empreendedor precisa decidir todos os dias. Todo mundo, né? Todo mundo, né? Todo mundo. Você precisa decidir os caminhos da sua vida. Não é? E muitas vezes você entra num labirinto, né? Mental. É isso que você está É disso que eu estou falando. Aí você entra num ciclo vicioso, você entra no labirinto e não consegue.
né? Sair de andar em círculo. É verdade. Né? Poder de decisão comprometido, pensamentos negativos. Às vezes você é invadido por pensamentos negativos e fica ruminando. Isso é sinal de alerta. Eu estou falando de sinais, tá certo? Corpo, sono, ruminação de pensamento, decisão, tristeza persistente, desesperança. Tem um quadro de alerta que chama a atenção, fatores de risco. Vamos pensar, desesperança, desespero, desamparo, impulsividade. Desespero, depressão, desesperança, desamparo, dependência química. Fatores de risco. Vamos pensar se a gente pensar, eu quero trazer bem didático, vamos pensar aqui didaticamente. Depressão, desespero, desesperança, desamparo. Eu tenho 4 Ds, cuidado. É multifatorial. Então eu estou desesperançoso, eu me sinto desamparado, tenho tristeza persistente, aí depois a gente tem impulsividade. É na impulsividade que as coisas acontecem. Que vem um suicídio, alguma coisa mais dramática, né? Mais drástica. É muito forte isso que você falou. Grave. Enquanto você fala, eu lembro você falou algo muito importante. Você fala dos pensamentos negativos. Né? Aí eu lembro da Bíblia falando que as armas da nossa guerra ou da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas, estruturas que acastelam você nos pensamentos. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele trabalha, ele é um anjo caído, um angelos, um ser de informação que trabalha com informações contrárias. Enquanto Deus está transmitindo a você as virtudes dos céus, o diabo está trabalhando com o lixo do inferno. E ele vai tentar jogar isso dentro de você através da sua mente. Então, muito cuidado, porque os pensamentos têm 3 fontes. Existem pensamentos que são seus, pensamentos que vêm do céu e pensamentos que vêm do inferno. Então, você precisa entender o que o texto bíblico fala. As nossas armas não são carnais. Não é no físico que nós militamos, mas nós militamos em Deus para destruir essas artimanhas do inferno que tentam controlar a sua mente. Né? E Paulo vem falando mais à frente sobre a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então nós não estamos sujeitos ao que o diabo está jogando dentro de nós, mas se não estamos sujeitos àquilo que Deus está falando conosco. Por isso que é importante o que Davi fez. Sim. Por que você está perturbada, minha alma? Né? Eu costumo dizer que se você não fala com você mesmo, você tem um problema sério. Perfeito. Maluco é aquele que não está falando sozinho. E eu falo muito sozinho. Se tivesse uma câmera aqui em casa, ótimo, ia ser muito constrangedor. Que eu vivo falando só, eu vivo com a mão para cima, fazendo orações ousadas, falando com Deus, indo para o meu destino, o meu propósito, mas construindo isso em Deus. Então, a minha mente, ela é um campo de batalha. Então, todos os dias existem coisas que vão tentar me definir. Então, eu tive uma derrota hoje, por exemplo, e o que o diabo vem fazendo é dizendo, você é um derrotado. Né? Não um vencedor que teve uma experiência de derrota. Né? Então, ele tenta transformar aquilo em identidade. E isso é o que começa a pegar você. Então, veja bem, eu estou me estendendo aqui, tem mais pergunta, né? Mas assim, veja bem, 1 Reis 19, você vê Elias. Elias é um profeta da pesada, é um homem de Deus. E Elias tem uma experiência fantástica. Elias sobe no cume do monte, faz o fogo descer sobre a oferta e mata 450 profetas de Baal. É o cara perfeito. O cara ouve a Deus, o cara forte, enfrentou 450 homens e venceu, fez fogo descer do céu. Fecha-se um capítulo da história dele. O homem fantástico, no próximo capítulo, está fugindo de uma mulher para não ser morto. Mata 450 homens e está fugindo de uma mulher, com medo.
Olha só que interessante. E a partir daquilo, ele começa a se sentir isolado. Né? Aí, pegando todos os sintomas que a doutora colocou, um homem de Deus, aí isso é uma lição para nós. Elias passou por uma experiência de depressão. Sim, Elias, Davi, né? Outros, Jeremias. Se você olhar, profetas que pediram a morte. Você tem Jonas. Jonas pede para morrer debaixo de uma, né, de uma planta. Você tem diversos homens de Deus que em algum momento perderam a visão de quem eles eram. Olha só, o cara acaba de matar 450 profetas de Baal e no momento seguinte está fugindo de uma mulher. Uma. Faz sentido? Perdeu a visão. E ele se esconde, a Bíblia mostra que ele vai para uma caverna. Olha o buraco aí, olha a depressão. Isso é uma ilustração do que muitas pessoas estão vivendo. E deixa eu te falar uma coisa, eu creio que você que está assistindo, você é um vitorioso. Você é um vitorioso. Mas muitas vezes você entrou nessa caverna por causa de uma derrota. Por causa de uma mulher, como no caso de Elias, que te perseguiu, ou um problema pequeno que te roubou a paz. Que colocou você contra a parede, né? Colocou você contra a parede. De repente, você está como Elias, numa caverna, dormindo muito, que a Bíblia fala que ele está dormindo, o anjo aparece, ele está dormindo, ele volta a dormir, o anjo aparece de novo, comendo pouco, tanto que o anjo chega diante de Elias e fala, Elias, levanta e come. Levanta e come. Isso muitas vezes é o que algumas pessoas vão precisar fazer com quem está perto. Dá força, levanta, come, se alimenta. O físico sofre. Corpo, alma e espírito. Físico sofrendo. Alma em xeque, né? A mente em xeque. Então, se você vê o texto bíblico, ele está ali perdido, falando, puxa, eu fiquei só. Eu estou... E ele ainda argumenta com o anjo, né? Ele fala, olha, eu estou praticamente sozinho, né? No propósito que Deus me chamou, eu estou sozinho, não tem ninguém. Então ele entrou numa espiral e perceba, aquilo que ele achava não era verdade. Porque ele fala, eu estou só, sem comer, dormindo muito, porque tem outro. Você falou do lado da pessoa que perde o sono e você tem as pessoas que dormem o dia inteiro. Não tem sentido para viver, deita numa cama e vai e volta a ser um feto. Come, levanta, dorme, volta a ser um bebê. Come, dorme, necessidades, E a vida? A vida eu não tenho mais ferramentas para ela, né? E Elias está numa caverna e a Bíblia fala que a situação dele começa a mudar quando algo acontece. Quando ele reconhece Deus num cicio suave. Eu quero deixar uma dica para você que está nos assistindo. Primeiro, você não é o Superman. Você, por mais que tenha tido vitórias no passado, você não pode fazer tudo sozinho. Então, se você teve vitórias no passado, muito bom. Está tendo um momento de dificuldade no presente, fica tranquilo, vai passar. Você vai sair disso. Isso não define quem você é. Não tente fazer tudo sozinho, busque ajuda, busque apoio. Agora, o ponto-chave para que você saia de onde você está é responder a pergunta, onde Deus está nisso? Onde Deus está? A Bíblia fala que Elias ouve, né, um barulho de terremoto, trovão, fogo, e ele fala, Deus está aqui, Deus está ali. E de repente ele reconhece Deus em um sussurro, em um cicio, em uma brisa suave. E quando Deus aparece para ele, ele pode ter um diálogo com Deus para que a sua mente seja alterada. E ele fala tudo que ele falou para o anjo. O anjo é ali alguém que estava ajudando Elias, mas depois ele tem um diálogo com o próprio Deus. E ele fala, olha, eu sou o único que não se dobrou, não tem ninguém, então eu estou me sentindo traído, eu estou me sentindo rejeitado, eu estou me sentindo... Qual que é o problema aqui? Expectativa. A gente fala muito no meio cristão que a expectativa é a mãe do milagre, mas ela também pode ser a mãe do desastre, né? Uma expectativa alta que não se concretiza aos meus olhos e eu me frustro.
e eu me frustro. Então ele se sente frustrado e ele faz a coisa certa, ele fala com Deus. Ele fala, eu estou me sentindo assim, eu permaneci no meu propósito e não tem ninguém mais. E aí Deus fala com ele, Elias, aquilo que você está pensando não é a verdade, você foi acastelado, existe um sofisma, existe uma estrutura que corrompeu a sua mente, nós vamos ter que mexer no disco rígido, porque existem 7.000 joelhos que não se dobraram. Então você continua sendo a pessoa certa para esse momento, a ferramenta certa, e existem recursos certos para você, 7.000 não se dobraram. Então levanta e vamos embora para a vida. Perfeito. É isso que eu quero que você entenda, vamos embora para a vida. Sai do buraco, sai da caverna e vamos viver. Né? E, Daniel, só pegando esse gancho, aproveitando disso que você está falando sobre Elias, porque Elias estava no momento da sua mais alta performance. Isso. Vamos colocar aqui para o lado empresarial. Ele chegou no mais ápice de todos, ele fez pegar fogo no molhado, ele ainda zombou dos profetas que estavam clamando aos outros deuses. Ah, não, para melhorar aqui, joga água, encharcou, coisa lá de água e tudo mais. Então ele chegou na sua mais alta performance e depois, igual você falou, ele estava pedindo a morte para si. Não aconteceu absolutamente nada de errado para que ele se sentisse assim. Você comentou sobre alguns empresários que, né, chegam a ter sucesso, chegam e uma coisinha, uma derrotinha ali no dia já muda tudo. Mas tem pessoas que estão vivendo um cenário diferente. Não aconteceu nada de errado, ela está vivendo o sonho dela do faturamento, indo comprar o carro que ela sempre sonhou, não aconteceu nada de errado. Mas mesmo assim ela sente se desmoronando totalmente por dentro. Por que na sua visão, e a Aline depois também responde isso, que acontece isso com os empresários hoje em dia? Ele consegue conquistar tudo na empresa, mas parece que dentro de si ainda parece que está tudo desmoronando. Isso é importantíssimo falar, porque há um desequilíbrio muitas vezes. Eu costumo dizer que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Né? Então, alguém que, eu fiz minha empresa acontecer, mas família desajustada, coração desalinhado, né? A mente desalinhada, casos extraconjugais, aí isso afeta a família. Né? As coisas não estão equilibradas rumo a um propósito. Muitas vezes você cai numa espiral, não sabe nem por que faz o que faz. Né? Entrei nisso, não sei onde isso vai dar. Por isso nós precisamos de propósito na vida, que é o que Deus, a aparecer a Elias, vem resgatar. Falar, sai da caverna, você tá errado. A sua forma de pensar é equivocada. Isso é importante, né? Porque muitas vezes a gente tem tanta certeza a respeito de algumas coisas. Não, é isso, é assim. E essa não é a verdade. Você já parou para pensar que a mentira se passa por verdade? Você que está assistindo, a mentira só tem força porque se passa por verdade. Eu sempre falo, nenhuma mentira chega até você dizendo, olá, eu sou uma mentira, eu vim te enganar. Né? Ela só tem força porque se passa por verdade. E todas as vezes que você crê na mentira, você dá força ao mentiroso. Então, pessoas que têm sucesso em uma área e estão com outras áreas em desequilíbrio, vão, muitas vezes, sofrer. Vão sofrer. Mas como? Um cara que tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões na conta, vai sofrer? Vai sofrer, porque a vida não é feita de verdinhas, de papel, de dinheiro, de conta bancária. É um filho nas drogas, é um casamento ruindo, né? É uma amizade acabando, é um desequilíbrio na família materna, paterna, é um desequilíbrio nos relacionamentos. É você que ganhou muito dinheiro, se tornou um cara super arrogante, não tem com quem falar. Você já imaginou que tristeza é você ter todo esse sucesso e ficar sozinho nele? Ficar sozinho nele. Então, assim, o que Deus quer para você é que você seja um sucesso, mas em todas as áreas da sua vida. Então, se você só está ganhando dinheiro, amigo, deixa eu te falar, tem gente vendendo a alma para ter dinheiro, vendendo a alma. E muitas vezes, né, doutora, custa muito caro, muito custa a vida de um filho. O preço é alto. Eu tenho feito uma oração a Deus nesse tempo, né? Que o Senhor não me dê nada que comprometa a minha casa, a minha família. Que o Senhor não me dê nada que eu não seja capaz de carregar a ponto de comprometer a minha casa e a minha família. Isso. Então, eu espero que isso seja, de alguma forma, um incentivo para você.
Porque não é só ganhar contrato, não é só celebrar o meu poderio financeiro, comercial, empresarial. Isso é bom. Eu quero que você vença nessa área, mas eu quero que você vença em todas as outras áreas, né? Fantástico, fantástico. E vulnerabilidade. Isso é lugar de cura. Esse é o lugar de cura. É verdade. Que bom que a gente está tão natural falando de vida. E você está expondo a sua vida, a sua alma, desnudando. Elias fez isso, meu amigo. Foi. Elias se desnudou. Elias para a gente é o maior exemplo. Quando eu olho para Elias, a caverna, muitas vezes, é o lugar de cura. Não é para a morte, é para a cura. Elias teve medo como um homem normal e comum, que tinha vencido, sim, todas aquelas... Um exército, Elias, ele domina. E Elias cai no medo. O medo fragiliza. Mas como a gente está falando de vários sintomas, de vários fatores, Elias precisou mudar a alimentação dele. O próprio Deus cuidou da alimentação de Elias e diz assim: Elias, a partir de hoje, você vai comer frutas silvestres. Deus está dizendo assim: você vai mudar de dentro para fora. Elias, todos os dias, tinha um encontro. E a gente faz uma analogia, Daniel, daquela caverna com um consultório psicológico. Sabe por quê? Porque psicólogo e psiquiatra não é para doido. E aqui tem algo que a gente precisa desmistificar nisso aqui. Eu estou aproveitando e quero honrar a vida do Daniel aqui publicamente, nos confins que vai chegar esse vídeo, que desse vídeo depois possa ser traduzido para outras línguas. Eu quero te dizer que é essa vulnerabilidade que traz cura. Sabe por quê? Porque às vezes o que vai gerar a cura é você se desnudar para esse lugar. E às vezes o desnudar, ele diz assim: eu tenho um amigo em quem eu confio, eu tenho um pastor. E eu quero te dizer que você que está desse lado, que você que se percebeu em alguns sintomas, você que se identifica já com muita coisa que ele trouxe ele trouxe o mundo empresarial, ele está trazendo, a gente está trazendo quais são os comportamentos, quais são as evidências dos fatores, e qualquer um da gente pode ter isso, é que a gente pode buscar ajuda. E a gente precisa, como Elias disse assim: eu estou com medo. Elias escancarou ali e vai para uma caverna. E muitas vezes a caverna é um consultório psicológico, em que você tem uma pessoa de confiança, neutra, que vai guardar sigilo, que vai ter total discrição, que seu nome não vai sair, que vai acolher sua vulnerabilidade, porque você precisa ser ouvido, porque você precisa ser escutado empaticamente, porque você precisa ser respeitado na sua dor, porque muitas vezes a dor, o fracasso, a frustração, a angústia que está aparecendo hoje num homem de 50, numa mulher de 43, num jovem de 35, num homem de 28, talvez não tenha começado do nada. Talvez, e a gente tem fundamentos científicos que mostram, por exemplo, que rejeição na infância, que pessoas que tiveram uma infância muito difícil, que sofreram, e aqui eu já estou respondendo a sua pergunta, que você diz assim: por quê? Porque às vezes Daniel vai muito feliz quando ele diz assim, às vezes a pessoa é tão pobre, porque ele é rico, porque ele é... Olha que dualidade, porque ele só tem dinheiro. E às vezes não é o dinheiro, não é sobre o dinheiro. Porque às vezes ele persegue o dinheiro, mas na verdade o que ele persegue não é o dinheiro, ele alcança. É a aceitabilidade, é ser validado, é ser visto por um amigo, é ser visto por um pai, é ser reconhecido na família, é ser respeitado junto aos filhos dele. Às vezes o que impulsiona esse ser humano, esse homem, essa mulher, não é o dinheiro pelo dinheiro, não é ficar milionário. Não é ser reconhecido pelos seus. Sim. É por isso que ele fala com tanto visceral. Isso. Ele diz assim: eu não quero... Eu estou falando, eu estou toda arrepiada aqui, que eu sou sinestésica. Quando ele diz isso, me emociona, porque ele diz assim: eu não quero nada que comprometa a minha família. Sabe por quê? Porque não é sobre o dinheiro na conta e não ter uma casa. Não é sobre o dinheiro na conta e não ter um lar. E não ter uma esposa que não possa ser confidente. E não ter um lugar para chamar de seu. E viver na solidão. Para quê? Para quê? E qual o sentido de uma conta bancária recheada e você estar sozinho? Solidão é fator de risco. Então, olha o que Elias faz. Volto para lá.
Deus muda, você vai mudar a sua alimentação, você vai comer mel, você vai comer, ele mexe. Leva a dieta pra Leva, ele, né, a dieta, muda a dieta, nova. né, Daniel? Você faz dieta, você viveu a dieta, você sabe. Ele diz, espera aí, você está comendo coisa que não deve, vamos mudar aqui? Olha, ele está mudando do físico. Aí, a Bíblia diz que ele tinha um encontro diário na caverna. A gente que é psicólogo atende normalmente toda semana a pessoa. Toda semana, a cada quinzena, uma vez no mês. Aquele é lugar de caverna, aquele é um lugar de cura, aquele é um lugar de discrição, de sigilo, porque você está se desnudando. E às vezes, o que está aparecendo aqui como um dor, como um sintoma, como um sinal de alerta, é uma coisa que tem uma raiz lá atrás, porque tudo começa lá atrás na nossa infância. Tudo começa na nossa infância. Nenhuma depressão começa aqui do nada. A pessoa caiu, a pessoa fracassou. A gente teve eu lembro da época que houve aquele sequestro dos recursos financeiros no banco, não foi, Daniel? Sim, na época. muita gente se suicidou Quantas do pessoas Collor, se suicidaram no congelamento do Collor, não é, Daniel? Das poupanças. Né? As pessoas, porque tudo que aquelas pessoas tinham estavam depositado no banco. Sonhos, projetos, desejos. Todo o sucesso. Mas será que o sucesso se mede por uma conta? Sucesso. Uma excelente pergunta. E conta bancária. Conta bancária. Eu tive nos bastidores da pandemia e as contas bancárias não continham condição de trazer as vidas. É verdade. Porque às vezes tinham pessoas que eram milionárias, que tinha muito dinheiro, mas não tinha o balão de oxigênio, não tinha o tubo de oxigênio, não tinha, faltou, acabou. Teve um determinado estado aqui no Brasil que faltou e foi um grande desespero. Então não era sobre ter a conta bancária, trouxe vida, devolveu a vida. Quem tinha mais teve condição de dizer volta, não teve. Então não é sobre conta bancária, não é sobre o dinheiro, é sobre tudo e o dinheiro que faz bem, que proporciona, que também gera, que também possibilita outras coisas. Mas vamos pensar, eu vou só fechar. A solidão, os problemas comportamentais, emocionais, físicos, aí Deus vai lá, visita, e espiritual. Aí Deus vai lá, visita, Elias sai mudado, transformado no corpo, Elias sai de lá muito mais fortalecido, porque Elias não ficou na caverna, e a caverna não é o nosso lugar. A gente não nasceu para ficar na caverna, a gente nasceu porque Jeremias 1,5 diz, eu te desejei no ventre da sua mãe, eu te desejei no ventre da sua mãe, eu sou aquele que dou a vida, quem dá e quem tira é Ele. Ele tem contado todos os fios do nosso cabelo, então nenhum cai sem a permissão. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas é vontade dele que eu esteja aqui deprimido? Não é vontade dele, não foi para isso que ele te fez. É vontade dele que eu esteja aqui angustiado sozinho? Não, é vontade dele que você esteja sozinho, angustiado. E hoje é dia de recalcular essa rota. Hoje o nosso convite aqui é, vamos recalcular essa rota. O que precisa ser recalculado? Eu estou inflamado, eu estou alimentando mal, eu estou me intoxicando com aquilo que eu estou ingerindo, eu estou intoxicando as minhas emoções com pensamentos ruminativos, com sentimentos ruins, com perversidade, com inveja, me distraindo com coisas e fugindo do meu propósito. Como é que está a minha conexão com Deus? Eu não sou nada sem Jesus. Eu não sou nada sem Jesus. A ciência já reconhece quando existe uma fé. A fé, ela é um componente essencial na vida do ser humano para mudança de estações, para mudanças de quadro, para prosperidade sim, para tirar de quadros depressivos sim. A fé não anula a ciência, nem a ciência invalida a fé. Então hoje a gente está caminhando nesse patamar. Isso. Né? A gente precisa olhar para isso. Elias saiu da caverna e hoje é dia de sair da caverna. Né, que você falou, né, a ciência não anula a fé e nem a fé anula a ciência. Eu quero perguntar para a Aline também, mas quando a pessoa busca somente a ciência para resolver o problema dela, o que ela perde deixando a espiritualidade? Isso para o Daniel. E quando a pessoa busca somente a espiritualidade, a fé, né, Aline, e ela deixa de buscar a ciência, o que ela perde também? Porque eu entendo que nós somos seres de crença, né? Então, nós estamos firmados em afirmações que se tornam verdade para nós, né? Então, quando eu digo que a Terra é redonda, né,
Como que alguém sabe que a Terra é redonda? Ah, eu vi uma imagem, né? Tem uma foto. Você foi lá fora ver? Você mediu a Terra? Você passou uma fita? Crença. Alguém, baseado em uma teoria, depois você teve outras ferramentas, disse que a Terra é redonda. Você não foi lá ver, mas você repete isso porque você crê nisso. Então você é um ser de crença. E assim várias coisas na sua vida. Os seus comportamentos, os seus hábitos têm muito do que você crê. O que você crê é o que você pensa. É isso, tá? Quer saber no que uma pessoa crê? Ouça suas palavras. Ela vai transbordar a sua mentalidade por meio de suas palavras. Então, assim, você é um ser de crença, sendo um ser de crença, você precisa da fé, da espiritualidade. A ciência, ela é ferramenta. E outra coisa, a propósito, a ciência foi embalada pela fé. O que nós chamamos de ciência, os primeiros a explorarem esse campo foram pessoas da fé. O cristianismo embalou a ciência. Isso é história, você pode procurar em outro momento, porque é triste ver o mundo hoje separar ciência e fé, quando que a fé embalou a ciência. A fé, ao crer em um Deus criador de todas as coisas, disse, vamos entender tudo que Ele fez. Vamos entender tudo que Ele criou. E em algum momento alguém falou, opa, adquiri bastante conhecimento aqui e não creio mais nesse Deus que todas essas coisas fez, né? Louis Pasteur dizia algo interessante, né? Quanto mais ciência, mais de Deus. Menos ciência, menos de Deus. Quanto mais eu conheço os detalhes da natureza, mais de Deus eu conheço. Então, nós precisamos tirar essa dicotomia, essa separação. Quando você me pergunta sobre ciência em relação à fé, eu creio que o sentido disso será que eu vou num psicólogo e ao ir no psicólogo eu não preciso do acompanhamento em uma igreja ou do corpo cristão, né? Ou participar de uma comunidade que crê em Deus? Uma coisa não anula a outra, né? São ferramentas. A ciência é ferramenta para te ajudar a sair desse problema que você entrou. É ferramenta. Agora, todas as coisas têm origem na fé. Tudo tem origem na fé. A Bíblia diz que tudo tem origem em duas fontes, ou fé ou medo. E tudo que não provém de fé é pecado. O que eu quero dizer com isso? Se você tira a fé da equação, você vai chegar em um erro novamente, cedo ou tarde. Então, utilize os psicólogos, os psiquiatras. Está aqui, a minha doutora, né? Cuida da minha cabeça, essa cabeça grande aqui. Inteligente. Cuida da minha cabeça. Então, assim, lembra do que eu falei? Tenha pessoas que tenham ferramentas para você. Ela tem ferramentas para mim. Quantas conversas, né? Em consultório que assim, foi um pretexto para Deus mexer em algo dentro de mim. Uma conversa. Então, precisamos tirar para o destino, né, Daniel? Precisamos tirar essa separação, porque aí vem um outro lado, né? Tem gente dentro de algumas igrejas que fala, não, psicólogo não, psiquiatra não. Não, amigo, é ferramenta. Se você precisar subir numa escada, eu estou na minha casa aqui, tem um pé direito alto. Se eu precisar subir numa escada aqui, eu vou orar se eu precisar subir no segundo andar, eu vou orar para voar ou eu vou pegar uma escada e subir? Ferramentas, pegar uma escada e subir. Eu vou fazer o que pode ser feito para que Deus faça o que não pode ser feito por nós, né? Então, existem profissionais preparados, pessoas com ferramentas para ajudar você. Lembra que Elias, antes de falar com Deus, falou com o anjo. Para mim, o anjo, nessa passagem, são os ajudadores. Anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, tem muita gente que você chama de amigo, que Deus chama de anjo. Tem psicólogo, gente que está ajudando você, que você chama de profissional, Deus chama de anjo. Está na sua história para ajudar você a seguir para o seu destino. Então, bora
cuida dessa mente, vai no psicólogo, precisar de indicação, ó, aqui, e vamos cuidar do nosso homem interior, né? Como a Bíblia fala, do homem interior. O que você pensa quando você deita no travesseiro, o que se passa aí dentro. Porque muitas vezes as pessoas conhecem um Daniel fora, mas tem toda uma história passando dentro. Essa história ela precisa ser regulada, ela precisa ser alinhada com o que Deus tem para a minha vida. Ciência e fé vão andar juntos, sim. Então eu vou dizer aqui a ele que fé não substitui ciência e ciência não exclui a fé. É isso aí. A gente pensa exatamente, a gente está em concordância. Fé e ciência precisam. Você tem uma apendicite, você diz, eu vou aguardar, eu vou só orar, eu não vou retirar se ela está inflamada, se ela pode trazer outros prejuízos e outros desdobramentos, você tem que ir ao médico. É falta de conhecimento, de discernimento, de sabedoria, é ignorância. Então, a instância psíquica, ela não é palpável, a gente não vê, a gente não toca, mas ela é tão real, tem um fundamento científico que diz que a dor da rejeição não é palpável, mas rejeição é um dos precursores, rejeição, traição, injustiça. Eu sou amiga, de repente eu puxo o tapete do Daniel, traio a confiança. A gente vive isso, a gente vive traições, a gente vive rejeições, a gente vive injustiças. Esses são muitos precursores do sofrimento humano. Sim. E esse sofrimento humano, se a gente não olha, se a gente não trata, ele alcança, o estudo lá no Instituto de Psiconeuroimunologia, lá na Califórnia, mostra que o símbolo anterior, uma partezinha do nosso cérebro, ela é afetada. Exatamente a parte do cérebro que é atingida quando você tem, por exemplo, um acidente, que tem uma perna amputada, que tem uma gravidade no seu corpo, uma zona do cérebro chamada cíngulo anterior, ela é afetada. Essa mesma zona cerebral, ela é afetada pela dor da rejeição. Então, presta atenção, olha só, aí quando eu tenho rejeição, quando eu tenho frustração, quando eu tenho decepção, traição, injustiças, desamparos, desesperança, eu tenho neuroquimicamente, meu cérebro, o cérebro da gente também tem substâncias. Então, essas substâncias são alteradas. E se elas são alteradas, elas também podem produzir desdobramentos e acometer o corpo, as emoções também, porque nós somos também neuroquímicos. Então, uma desordem emocional pode afetar algo fisiológico e o vice-versa também. Aí o que a gente pensa? Se eu tenho a ciência, se eu tenho os anjos que Deus delibera, cada um está aqui com um propósito, cada um está cumprindo sua missão, eu tenho médicos que estão à disposição. Existem medicações que vão começar, você precisa tomar algumas medicações quando o seu cérebro deixa de produzir algumas substâncias. O cérebro libera dopamina, substância de prazer, serotonina, substância de prazer. Mas se ele está muito elevado em cortisol, em nervoso, em estresse, em metas que você precisa bater, na sua empresa que normalmente está no vermelho, que você precisa tirar do vermelho, na preocupação com a folha de pagamento que você tem dos seus líderes, dos seus colaboradores, tudo isso afeta, seu corpo está ali, são células que estão sendo afetadas. Se isso é recorrente, isso também vai afetar o seu cérebro, isso vai mexer nas substâncias. E aí eu vou dizer, às vezes, e não é falta de fé, fé e ciência andando junto. Aí às vezes eu tô com uma pessoa com uma B12 baixa, eu tô com uma pessoa com a vitamina D lá no pé, lá embaixo. Testosterona. Testosterona é vida. Testosterona não é apenas para libido, testosterona é para muita coisa. Testosterona ajuda nas articulações, testosterona é vida. Uma pessoa sem testosterona... Sem força vital, né? É força vital. Como é que ela fica? Como é que fica uma pessoa sem ferritina? Como é que fica uma pessoa sem vitamina D? Ele fica desanimado, fadigado, cansado. Ou com muito sono, ou com pouco sono. Fadigado, ele não pensa, ele não tem clareza mental. Olha como a gente é uma engrenagem.
Então eu preciso olhar para isso tudo. Aí eu olho para isso tudo. Se eu tenho, ainda que eu tenha, todos os marcadores em dia, ainda que eu tenha em dia a minha consulta, se eu não tenho a minha fundação no meu espiritual, se eu não tenho, e aqui a gente declara Jesus, e aqui a gente professa Jesus, e aqui a gente se dobra para Jesus, e aqui a gente diz que Deus é o nosso Senhor, essa é a nossa profissão de fé declaradamente, se eu não tenho, eu incorro no vazio. Eu preciso de Deus. O buraco que tem dentro de mim só cabe Jesus. E tem um lugar que ninguém mais cabe. E eu não sou menos ciência porque eu penso assim. Eu sou exatamente porque eu acredito na ciência, que eu acredito em quem criou a ciência. Quanto mais ciência, mais de Deus. Mais Deus. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo Deus. É impossível a gente não ver Deus numa célula. É impossível a gente não ver Deus num aparelho. Gente, o sistema nervoso central é algo extraordinário. É constrangedor para o ser humano quando você vê as funções cerebrais. Enquanto eu estou olhando para você, enquanto eu estou falando com você, enquanto eu estou mexendo um dedo. É fantástico o aparelhamento desse sistema nervoso central. Porque várias zonas estão sendo trabalhadas. Ei, tem um Deus que tudo fez. Tem um Deus que muda a tua neuroquímica. Tem um Deus que altera, sim, neurotransmissores. Tem um Deus que trabalha em fatores para o bem daqueles que ele nasceu, que ele ama. Aquele chama de filho. Então eu quero dizer com isso que depressão tem tratamento. A gente não pode ficar perdendo tanta vida. Chega da gente perder vida. Porque em cada vida tem um filho, gente. Em cada vida tem um pai. Em cada vida tem uma grande pessoa, tem um líder. E quando você fala de perda de uma vida, de depressão de uma vida, não é uma vida. É um sistema, são vários sistemas que são afetados. A economia é afetada. Quando a gente olha para os números, Daniel, eu preciso te mostrar os números do que a depressão traz, do que tem trazido para a nossa realidade. Desculpa, colega, mas eu queria depois trazer, se a gente tiver oportuno, falar sobre os números. Os números são avassaladores. Muitos. É da ordem dos trilhões de impacto. Então, a gente não está falando de uma vida, de duas vidas. A gente está falando de grandes impactos, né? Na economia, na saúde, nas famílias, nas finanças.